A todas, todos e todas. Discentes, servidores docentes, servidores reintegrados, servidores técnicos administrativos da comunidade universitária do IEM, Campus Nova Iguaçu da UFRRJ. Iniciaremos este momento externando mais uma comiseração a todos que, de alguma forma, estão passando pelos momentos difíceis nessa pandemia. Passamos a mais uma etapa proposta dessa consulta pública. Me chamo Ana Carolina, sou servidora técnica administrativa lotada na diretoria do Campus Nova Iguaçu e estou como presidente da comissão organizadora desta consulta pública para a escolha da direção do IEM Gestão 2021-2025. Agradecemos de antemão os intérpretes de Libras pela colaboração em mais uma atividade desta comissão e também aos meus colegas de comissão que toparam esse desafio e atividade e dividem essa experiência comigo. Diante desse ano difícil, especificidade imposta por segurança sanitária, experimentaremos mais uma vez o formato que é o possível nesse atual momento para exercermos a democracia. Passamos pelo contexto histórico, que ficará marcado para sempre em nossas memórias, mas precisamos estar unidos para garantir a relevância da luta por um reitor eleito, reitor empossado. Seguimos, então, essa proposta, informando que, nesse momento, encontra-se nessa sala os componentes da comissão, eu, professor Mário, professora Rosineide, o discente Jonathan, o discente Renan e a servidora Valéria. E também os membros da chapa, chapa 1, professora Thaí, como candidato ao diretor, né? O professor Ricardo, como candidato a vice-diretor da chapa Interagir, o professor Paulo Cosme, chapa 3, da chapa Somos Todos IEM, e o professor Marcos Benac. Então, eu não lerei as regras, porque as regras do debate são mesmas do primeiro turno. A única coisa que ocorreu foi que nós retiramos o tempo de uma chapa. Então, as regras são a mesma, foram disponibilizadas anteriormente, então nós seguiremos nesse formato, iniciando agora o nosso debate. Professor Paulo, por favor, desliga a câmera. Iniciaremos ao bloco 1. Por favor, professor Mário, sorteia quem iniciará esse bloco 1. Chapa 1. Então, com a palavra, professora Thaí, vocês têm 5 minutos. Ok, vou dividir 5 minutos com o Ricardo, né? No meu lugar, boa noite a todas e todos, né? E todes. Novamente estamos aqui na festa, né? Nesse momento, apesar da tragédia, no debate com a chapa, né? Da chapa 3, e quero saudar também, né? As proponentes, as candidatas da chapa 2, que com muita coragem, zelo, pautaram várias questões, e que cabe nos debates, nas discussões, que deve entrar na pauta de agenda, seja quem ganhe, né? Esse processo eleitoral. Sei que estamos passando por tempo muito difícil, diante de muitos desafios, entendeu? Além da pandemia, né, causada pelo Covid-19, com milhares de vítimas, famílias e lares destroçados, temos essa situação esdrúxula em nossa universidade, com a não nomeação do reitor reeleito democraticamente por nossa comunidade acadêmica, professor Ricardo Berbara, e este fato é muito sério, e a nossa comunidade universitária, em algum momento, vai ser chamada a responder de forma unívoca e uníssima. Estaremos com a comunidade e devemos defender a autonomia universitária. Em meio dessa situação, reiniciamos hoje aqui o segundo turno desta campanha eleitoral para o próximo quadriênio, no nosso Instituto Multidisciplinar, já saudando a chapa adversária, professor Paulo Cosme, professor Benac, né?
Seja quem for escolhido, sabemos que não será tarefa fácil e nem de um determinado grupo, dirigente, isolado, e o fato é que vamos precisar de todo mundo, sem exceção. Por isso, nós, da Chapa Interagir, reforçamos a nossa proposta de somar forças para o fortalecimento do campo democrático em nossa instituição e o fortalecimento da nossa unidade acadêmica. Para isso, destacamos algumas ideias fundamentais. Nossas ações visam o fortalecimento do nosso instituto no que diz respeito às áreas do ensino, pesquisa e extensão, mediante ampliação do diálogo, articulação, interlocução e realização de parcerias internas e externas, visando tanto a internacionalização quanto a maior inserção do nosso instituto na Baixada Fluminense como um todo. Defendemos uma gestão efetiva que acompanhe diariamente os problemas dos cursos, dos departamentos, dos diferentes segmentos da comunidade acadêmica e, mais do que acompanhar, estar do lado, de braços dados, em parceria, com esses diferentes sujeitos, nossos colegas, em prol da solução dos nossos problemas. Por isso, propomos a construção de políticas institucionais que tenham como base a diversidade, o respeito às diferenças, políticas que tenham como foco os direitos humanos e que sejam capazes de promover inclusão e acessibilidade. Essas e outras ideias estarão na base de uma proposta inovadora que, pela primeira vez, vai ser tentada em nosso instituto, que é a proposta de um planejamento estratégico situacional, o PES-IM-UFRJ, entendeu? Que parte de uma concepção de democratização que permite aos vários atores formadores da comunidade, estudantes, técnicos e docentes, participar do processo de tomada de decisão e da construção do conhecimento de forma horizontal, dialógica, flexível e com um foco em cada situação problema, prevendo um plano estratégico de um lado e outro um plano tático. São muitos os problemas, muitos deles fogem à alçada do diretor e muitos deles são anterior a nós. Não vai dar para resolver tudo, mas precisamos, pelo menos, criar uma boa base, um bom planejamento estratégico, porque seja quem vem depois, poderá dar continuidade no sentido de resolução dos problemas do nosso instituto, que não são poucos. Acreditamos que esta novidade é mais que desafiadora e exige um aprendizado institucional de todos nós, podendo trazer novos ares ao ambiente acadêmico a partir de propostas que estimulem o debate institucional, daí a importância do Consune como uma referência e uma instância de decisão política, acadêmica e administrativa, entendeu? Que estimule a construção coletiva, a melhoria de políticas institucionais, as que já existem, e a ampliação delas, e outras políticas que atendam aos anseios dos estudantes, técnicos e docentes. Nesse sentido, esperamos que esse debate hoje seja um debate produtivo e um debate que deixa bem nítido para a comunidade, com todo respeito aos nossos colegas adversários, que são a gestão atual, entendeu? No sentido de da gente poder oferecer à comunidade. Ricardo, desculpe, mas era isso. Obrigado. Ainda tem tempo ainda, Carol? Ou foi? Acabou o quê? Acabou o tempo? Acabou o tempo. 5 minutos. Passamos agora à chapa 3. Professor Paulo. Boa noite, queridos. É uma alegria estar aqui com todos vocês em mais um momento democrático e republicano, onde estamos trocando ideias, pensando o Instituto Multidisciplinar, que é a nossa casa. Vou dividir esse tempo também com o professor Benac e vou tentar aqui não tomar todo o tempo, para que ele possa também falar. Nossa chapa tem como proposta continuar
mas crescendo com a comunidade. Continuar fazendo o que é de melhor, fazendo o que nós podemos construir pela beleza da nossa participação em toda a Baixada Fluminense e no Rio de Janeiro e na Universidade Rural. Também manifestamos nosso apoio a reitor eleito, reitor empossado. É inconcebível mas considerando a legislação que temos em vigor, e quem ganhou a eleição foi o professor Berbara, seu nome foi indicado na lista tríplice ao governo federal, mas o professor Berbara, ele foi eleito, foi escolhido pela comunidade, e assim devemos a ele o respeito e a honra e apoiá-lo nesse momento. A nossa chapa faz isso, ombreando os outros companheiros, toda a universidade, que desejam realmente que ali se cumpra e que a vontade dos ruralinos prevaleça. Temos muitos desafios pela frente. Além dos desafios institucionais, esse momento da pandemia, que tem trazido distanciamento entre nós e que tem trazido essa dificuldade de relacionamentos e também uma forma nova de estudar e de se relacionar e de contactar as pessoas, que é virtualmente. Acreditamos que o ensino híbrido vai se tornar uma realidade, penso, pelos avanços que estamos conseguindo aqui. E a nossa proposta é viabilizar cada vez mais o IEM, marcar a presença do IEM na nossa instituição. Veja, o nosso instituto tem talentos enormes e tem conquistado vários prêmios. Recentemente, a professora Márcia Plete foi contemplada com um prêmio importante sobre cuidar daquelas questões das mães com filhos que sofreram de Zika. A Casa da Inovação, que temos aqui no IEM, são propostas que vieram para ficar, e nós estamos apoiando esses avanços e outros mais que vão se propor, que vão acontecendo. Além das demandas que alguns grupos têm em particular quanto a laboratórios. Esse aspecto, a gente esbarra em alguma dificuldade orçamentária, mas temos ideias, e essas ideias são buscar os recursos onde estão sendo disponíveis, porque são de recursos públicos, fruto da nossa contribuição. Quero, nesse momento, dar uma pausa para o professor Benac dar a sua palavra também. Benac, com a palavra. Ok, obrigado. Uma boa noite a todos. Peço desculpa, eu estou com um problema aqui no vídeo, vou tentar resolver nos próximos minutos, mas não é só para dar esse 1 minuto aqui inicial para cumprimentar a todos os que estão nos assistindo pela transmissão, a todos os que estão presentes na sala, a todos os técnicos que estão ajudando para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Cumprimento também a todos os componentes da comissão eleitoral e aos nossos colegas também candidatos. Reforço todas as palavras do Paulo e acredito que após esse tempo na direção a gente conseguiu de fato aprender tudo o que podia, e agora a gente ainda pode continuar implantando ainda mais, com muito mais potência, com muito mais efetividade do que a gente tem feito nesses últimos anos. Acredito, inclusive, que a gente pode aproveitar toda essa transformação digital que o mundo está passando para potencializarmos ainda mais as coisas que a gente tem para fazer no IEM, inclusive resolver problemas históricos de várias formas bem criativas. É isso, desejo um bom debate a todos e uma boa noite. Obrigada a todas as chapas. Valeu. Você quer complementar, professor? Terminou o tempo, Mário? 10 segundos. Não, por favor, por favor. Então, isso que eu queria dizer. Para mim, faltava 5. Passamos, então, ao bloco 2.
O bloco 2 é a pergunta entre as chapas. Nesse momento, vamos sortear quem iniciará a pergunta. Por favor, Mário. Chapa 3. Então, a chapa 3 inicia perguntando a chapa 1. Fique à vontade. Carol, repete, por favor, o tempo da pergunta e o tempo da resposta. Não ouvi, Benac, pode repetir? Seria possível repetir, não todas as regras, mas qual é o tempo da pergunta, qual é o tempo da resposta? Pode deixar. Bom, vou falar agora. A chapa que inicia a pergunta, ela tem 1 minuto para a pergunta. Quem responde tem 3 minutos e a réplica 1 minuto e meio. Muito bem. Então, vamos lá. Nós vimos no último encontro que o IEM tem perto de 4.015 alunos, 4.000 alunos, 198 servidores e, especificamente do Instituto, 36, mas fora o campus, quer dizer, uma potência de comunidade, muita gente circulando ali. Uma das demandas históricas é pelo um atendimento à saúde, pelo menos emergencial. Eu, algumas vezes, socorri pessoas com minha própria iniciativa para levar para o Hospital da Posse. Mas eu gostaria nós temos uma proposta para, pelo menos, minimizar essa dificuldade de investimento numa área de saúde aqui no IEM, mas eu gostaria de saber da chapa amiga qual é a proposta para a área de atendimento de saúde da nossa comunidade no todo. Obrigado. Ok? Ok. O professor Otaia vai começar respondendo. Tá, e aí, Ricardo, no finalzinho. Olha, essa é uma demanda antiga mesmo. Eu quando cheguei no IEM em 2009, né, eu inclusive, tive que socorrer uma menina, levei no Hospital da Posse e depois fui levar ela em casa. Porque não é só o atendimento à saúde, é a assistência aos nossos estudantes, de uma maneira geral, que ficam muito à própria sorte. A proposta de um posto de saúde, ela é antiga no IEM, de um local de saúde, uma infraestrutura. Isso depende muito mais do diretor de campus, da estrutura de campus. E aí, qual é a nossa proposta? Nós temos que estar trabalhando, né, para e passo, em parceria com esse diretor de campus, para atender a demanda, né, da comunidade. E essa é uma demanda. Vamos ter que construir, colocar no planejamento estratégico essa realização, que é muito mais voltada para a questão da infraestrutura, de espaço, e também a relação com o pessoal, que pode ser articulado com Seropédica ou com o próprio, né, município, convênio, Hospital da Posse. E isso vai ter que ser pensado e planejado. Não dá para agora, em cima, né, da hora, simplesmente, né, quem ganhar achar que já vai implementar um espaço como esse, no sentido de que já vai dar conta. Não, isso é fruto de negociação, de parceria e principalmente com a comunidade, para saber que tipo de posto de saúde, que tipo de atendimento, qual vai ser a qualidade desse atendimento e de assistência junto aos nossos alunos. Agora, sem dúvida alguma, que já era para a gente ter isso há muito tempo. Eu vou dizer que esse trabalho do diretor do Instituto, ele vai ter que ser cotidiano, porque a relação com o diretor de campus, além do posto, né, nesse sentido, do espaço, tem outras estruturas relacionadas, né, à estrutura física que a gente vai ter que verificar. Agora, sem dúvida alguma, a articulação com profissionais, posto de seropédica e a possibilidade, inclusive, de termos uma ambulância que já tivemos ali, vai ser uma ação fundamental. Colocaria aí, deixaria para o Ricardo para poder saber se ele, né, coloca. Agora, o interessante é que essa proposta, essa demanda já existia, né? Já existia. Ela não é nova, entendeu? Então, possivelmente, a solução tem que ser buscada. Ricardo, quer completar alguma coisa, por gentileza? Sim, só boa noite a todas e todos. Quero só complementar que, além dessa relação que tem que haver entre diretor de campus e diretor de instituto, é importante que nós possamos
nós tenhamos que fortalecer as relações do Conselho de Campus e do Conselho de Unidade, do CONSUNE, porque essas são as instâncias decisórias do nosso instituto e do nosso campus. Então, para além dessas relações que têm que ser estabelecidas entre os diretores, também tem que haver uma relação entre os conselhos, do CONCAMP e do CONSUNE, porque, como o Otair já disse, essa é uma demanda antiga, né? Eu também já passei por essa situação de ter que sempre ajudar a socorrer alguém, mas que não depende só do diretor do instituto, que está voltado, até por força de regimento, mais para as questões acadêmicas. Mas isso não impede que ele também trabalhe em conjunto com o CONCAMP e com o diretor de campus. Pois é uma demanda antiga e que nós perseguimos junto à administração central para o atendimento desse importante item para a nossa condução e administração. E em estreita colaboração com a direção do campus, nós temos uma possibilidade que nós estamos vislumbrando, inclusive até no momento, que hoje o campus nosso, do IEM, recebe o serviço médico para fazer exames da Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu. Em conversa com uma agente do serviço público nesse sentido, nós precisamos, com a administração central e com o campus, trabalhar esse estreitamento para se tornar isso uma realidade permanente, mas com uma sala chamada uma sala de saúde, onde, primeiramente, deve ter um atendimento, pelo menos preliminar, e depois conduzir, se for o caso, para um hospital onde deve receber o tratamento adequado. Mas isso é possível, vislumbrando este momento, a gente pode perceber que é possível a gente tentar uma parceria entre a Universidade Federal, o nosso instituto e o campus, junto com a prefeitura, para viabilizar e que esse atendimento seja assim praticamente permanente, já que a comunidade ali é muito grande e nós temos muita gente que, de repente, precisa de um socorro emergencial. Obrigado. Obrigada, professor Paulo. Agora, a chapa 1 pergunta para a chapa 3. Eu peço desculpa, Carol, tem hora que não está indo o clique aqui, o clique está demorando, né? Então tem hora que a gente quer fechar, quer abrir, etc. Bom, a pergunta para a chapa 3, Paulo e Benac, a gente tem conversado bastante com os cursos, com os coordenadores, chefia, e há uma certa reclamação, né, de uma ausência do elo acadêmico, articulador, da direção do Instituto com os cursos, e também a ideia de que há uma falta de planejamento administrativo que conte com a participação da comunidade acadêmica do Instituto. Então, vocês, como você mesmo disse, é uma gestão de continuidade, foram 4 anos. Considerando que você propõe a continuidade da gestão, em que parte do seu plano de gestão pretende mudar o quadro em que o IEM se encontra hoje? Eu dou a oportunidade. Terminou, Thaís? Dou oportunidade ao professor Benac, objeto da nossa conversa anterior. Professor Benac, com a palavra. Ok, obrigado, Paulo. Bom, Otair, eu compreendi bem a sua pergunta e, aos meus olhos, né, o ajuste precisa ser feito na forma de comunicação. Então, por exemplo, o Paulo gosta muito de disponibilizar o seu próprio telefone pessoal, né? E durante muito tempo acho que funcionou, mas eu acho que chegou no momento que agora a gente tem que estar num outro nível, né? Eu vejo que não adianta ter um telefone disponível. Eu imagino que, por exemplo, uma das minhas ideias é que, além daquelas reuniões ordinárias, como do Consune, por exemplo, possa-se ter pelo menos uma reunião semanal onde que a gente vai conversar diretamente, não reunião extremamente formal, mas uma reunião de trabalho, onde que a gente possa efetivamente conversar, porque
porque alguns ficam à vontade, pegam o telefone e ligam para o Paulo, mas muitos não têm essa mesma tranquilidade, ou então, enfim, por algum motivo isso não funciona para todo mundo, né? Então, sim, tem que ter uma maior proximidade, a gente tem que voltar, né, depois de tanto tempo resolvendo os problemas e incêndios, alguns até herdados, né, acho que a gente precisa, de fato, fazer o trabalho acadêmico que a direção de instituto pede, né, e parar de fazer trabalho administrativo, né? Tem que fazer mais trabalho acadêmico, que é onde que entra ali essa coordenação, onde que tem que ter, de fato, ali uma ou duas, ou sei lá quantas forças-tarefas, focando, trabalhando junto entre os coordenadores de curso de graduação e, eventualmente, também com os coordenadores de pós-graduação, junto ali coordenado pela direção acadêmica, né, que é a direção do instituto, para que possa, de fato, então, ter essa integração e poder atacar diretamente as questões acadêmicas, né? Porque, como muito bem dito, né, para ficar fazendo só trabalho de burocracia, isso daí já deveria ter ido só para a direção de campus ou, enfim, outro setor qualquer. E aí tem que, sim, aumentar dessa maneira. Então, uma dessas formas seria, pelo menos, um encontro semanal só com coordenadores ou algum grupo de coordenadores, não outra semana só com servidores técnicos de um local, outro com um grupo de professores de um grupo específico, de alguma atuação, para que semanalmente possa ter esse diálogo mais próximo e trabalhar de maneira mais efetiva nas questões acadêmicas. Sou Paulo, se quiser complementar, ainda tem 30 segundos. Que bom. É isso mesmo. Benac foi, com muita sabedoria, colocou essa posição. Nós tentamos, às vezes, o elo de comunicação pode falhar, né? Mas esse é nosso envolvimento, nossa proposta e nosso avanço. Esses encontros ocorrerão da forma como Benac descreveu, com grupos específicos, semanalmente. Nós vamos manter bem atualizado essas demandas e esses interesses que são próprios de cada curso, de cada departamento, de cada colegiado, tanto da biblioteca como dos servidores, até mesmo da manifestação dos interesses de pesquisa, ensino e extensão, de um modo geral. A palavra do Benac foi bem prudente, bem direta e esclarecedora. Essa é a nossa proposta inovadora e insistente para o melhor do IEM. Obrigado. Um minuto, né, Carol? 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Quero deixar aí alguma coisa. Bom, pessoal, na verdade, eu acho que aí há uma distinção importante entre as duas chapas. Até porque a chapa dos nossos concorrentes, nossos amigos, nossos colegas, já tem uma experiência de gestão. E a pergunta é, por que não foi feito ainda? Né? O que tem que fazer, nós já sabemos. O papel do diretor do Instituto já está consagrado. O que a gente precisa é uma prática de gestão, entendeu? Que saia do papel e materialize no cotidiano aquela atuação efetiva do diretor como um parceiro cotidiano dos cursos, dos departamentos e etc. As demandas devem ser compartilhadas e juntas, porque a demanda de um curso pode ser a demanda de outros cursos. Não dá para resolver isso com telefone pessoal, que é uma crítica que eu faço à nossa instituição e à cultura política, né? A confusão entre o pessoal e o institucional. Precisamos fazer que os canais institucionais funcionem e que as políticas institucionais sejam elaboradas para que realmente a gente tenha canais onde aconteça, os procedimentos seja bem definido, as diretrizes, e não fique dependendo do contato pessoal com o diretor, com o chefe, ou com quem quer que seja. Então, eu vou passar para o Ricardo agora para poder complementar. Eu acho que nesse sentido de que o professor está aí, começou a sua resposta, é que, para que a gente possa fazer com que esse nosso planejamento que nós estamos propondo, planejamento estratégico situacional, aconteça, ele tem que ser elaborado em conjunto com os cursos, em conjunto com os departamentos, com as coordenações. E, para isso, nós, dentro do planejamento, estamos estabelecendo um momento de fazer um diagnóstico do nosso instituto. Qual é a realidade que cada curso está vivendo? Qual é a realidade que cada departamento está vivendo? Para só a partir daí podermos sentar e trabalhar uma política, trabalhar o como fazer para desenvolver o curso. E um desses itens
que é muito importante, é atacar a evasão. Como essa evasão se dá? Por que ela se dá? Em que cursos ela é mais acentuada? Isso quem vai nos dar é o diagnóstico. Obrigada às chapas. Passamos nesse momento agora ao bloco 3, que é o bloco da pergunta da comunidade. Primeira categoria que foi sorteada com a pergunta foi a categoria discente. E a primeira pergunta, vamos lá. Deixa eu só pegar. Então, seguindo com a pergunta, em uma conjuntura de restrição orçamentária, a Rural precisará captar recursos extra-orçamentários para os fins acadêmicos. A direção do IEM pode contribuir como com isso? Preciso repetir a pergunta? Para quem é a pergunta? Não, tem que sortear. Agora as duas respondem. Vou só sortear quem inicia a resposta. Chapa 3 inicia a resposta. Professor Paulo. Quantos minutos? Quantos minutos, por favor? Quantos minutos? Bom, vamos lá. Não estou ouvindo a resposta, mas a 2 captação... minutos, Paulo. Quantos? 2 minutos que apareceu. 2 minutos. Diante dessa questão orçamentária que nós estamos vivendo, e a universidade está passando por um contingenciamento muito grande, e não é só um contingenciamento, mas uma diminuição de valores, nos resta buscar captar fora dos nossos limites, fora do nosso orçamento, como? Com quem está o dinheiro público que é fruto do nosso imposto, da nossa contribuição. E, nesse sentido, nós buscaremos as emendas parlamentares em primeiro plano. E, recentemente, numa visita que tivemos aqui de um deputado, ele se comprometeu já em investir na nossa instituição. Veja, nós tivemos, em 2006, um investimento muito grande. Eu e outros professores estivemos juntos na captação desse recurso com uma deputada federal que nos deu 2 milhões publicados, inclusive no Diário Oficial. Só que por algum erro administrativo não do Instituto, eu nem era, naquela ocasião, diretor, eu era coordenador de curso. Professor, sua câmera está fechada. Desculpe. Nós perdemos esse dinheiro, obrigado, Roseli, nós perdemos esse dinheiro que era para a construção das 10 salas ao lado ali. Então, veja, nós temos como buscar isso e temos esses contatos. E um deles esteve aí no campus visitando e até nós socializamos um vídeo mostrando como é possível ter esse recurso. E temos parceiros que estão interessados em investir na Baixada Fluminense e que são pessoas bastante influentes e têm a expertise de conseguir destinar recursos da universidade pública. Benac, quer concluir, por favor? Na verdade, é isso que você falou. Já deu tempo, assim, já são 2 minutos, mas é isso. Fala mais alto, Benac. Então, essa é a realidade que nós temos e vamos buscar. As emendas parlamentares, que é fruto de dinheiro público, portanto, não é dinheiro privado, é dinheiro nosso para usar em instituições como a nossa, de ensino. E assim nós vamos aparelhar a nossa instituição com toda a qualidade. Acabou? Sim, acabou. Agora, com a palavra, chapa 1, para responder. 2 minutos.
Pessoal, esse é um problemão, né? Porque primeiro tem que ter um orçamento. Na verdade, nós temos dificuldade em saber sobre o orçamento da instituição. Eu acho que a questão do diálogo com a comunidade tem que saber o que ocorre, quais são as dificuldades, qual é o numerário, né? Eu, enquanto candidato, tive dificuldade de saber informações, inclusive agradeço o Paulo Come, que eu liguei para ele, e uma das coisas certas foi o seguinte: a instituição não tem orçamento financeiro, né? Então, buscar alternativa é fundamental. Dentre essas alternativas, né, está a questão das emendas parlamentares. Só que isso tem que ver isso com muito cuidado, tem que ser acompanhado. E não podemos só depender de emendas parlamentares. Então, tem que discutir possíveis outras alternativas, e na hora que esse dinheiro chegar, como é que vai ser discutido, como é que vai ser priorizado, então, a ideia do orçamento participativo. Olha, se a gente conseguir juntar recursos, esse recurso tem que ser discutido com a comunidade, a sua distribuição, para além daquilo que as rúbricas estão já carimbadas. Ricardo, por gentileza. Só destacar que essa questão dessa discussão com a comunidade, que seria esse orçamento participativo, de onde empregar a verba, onde empregar esse dinheiro obtido, isso faz parte do nosso planejamento estratégico. Isso é um ponto crucial no planejamento estratégico, a discussão com a comunidade sobre onde empregar esse dinheiro. Agora, esse dinheiro, que, como a professora Thay falou, não é só captado através de emendas parlamentares, mas tem que ter outros recursos, outras fontes, e é importante destacar que a nossa parceria, o nosso caminhar junto com a reitoria tem que ser constante, porque é o diretor do Instituto que está captando verbas para o Instituto, mas em consonância com a reitoria, com a direção central, porque é ela quem dá o tom e é ela que vai, onde vai chegar esse orçamento. E lá ele vai ser distribuído. Mais uma vez, como o professor Thay mencionou, nós temos que saber como é que é esse critério de distribuição, né? Como esse dinheiro será aplicado. E nada melhor, e nada mais importante que os 3 segmentos que compõem a comunidade acadêmica do Instituto, docentes, técnicos e discentes, opinem sobre isso. Onde investir esse orçamento? Qual é a prioridade? Tá? Obrigado. Obrigado às chapas. Passamos agora à pergunta da categoria docente sorteada. Como os candidatos enxergam o projeto de unificação das secretarias de coordenação dos cursos de graduação no IEM? Chapa 3. Essa é uma demanda antiga aí, que já foi colocada, já foi posta, mas eu entendo que as secretarias de cada curso, elas demandam assuntos muito específicos e precisam ser observadas e mantidas, porque essas secretarias, elas funcionam com assuntos muito próprios de cada curso, seja na prática que exista naquele curso, seja nos contatos com os professores e com os discentes, principalmente, porque ele é o nosso principal objetivo ali de formar um cidadão. A secretaria particularizada nos gabinetes, nos cursos, ela fortalece, inclusive, o coordenador quanto a seus pedidos, às suas formulações junto a uma prograde, uma pró-reitoria ou até a direção do Instituto. Esse é um viés importantíssimo, qualificar, dar ao nosso servidor que tem um trabalho qualificado, e o nosso servidor técnico é uma força motriz inigualável e tem capacidade para administrar, junto com o coordenador, ajudar na dimensão e no trato com o aluno e com o professorado e com as demandas do curso. Eu entendo que a manutenção das secretarias, elas são muito importantes, elas são boas, elas são eficientes e têm funcionado assim, e quando a gente percebe na conversa que eu tenho com alguns coordenadores e com alguns técnicos, eles são francamente favoráveis a essas
secretarias de curso. Benac, você quer falar, por favor? Não, eu não vou falar. Não, então eu continuo dizendo nesse sentido que os cursos com essa identificação com o seu servidor próprio, ele não é seu, mas é o servidor que trabalha e conhece as demandas e os caminhos do interesse daquele curso, é importante ser mantido. Ok? Terminou? Sim. Sim, professor Paulo. Com a palavra agora, chapa 1. Bom, fica atento, Ricardo, tá? Bom, pessoal, eu acho que centralizar, descentralizar, isso tem a ver com a política de organização da estrutura administrativa do Instituto. E qualquer alteração que tiver tem que ser muito bem debatido e muito bem discutido, porque o que pode ser bom para um pode não ser bom para outro. Então, a demanda é de quem? Né? Nós temos problemas sérios de racionalização de recursos, quantidade de técnicos, entendeu? E ouvir os próprios cursos, porque, como foi dito, o curso tem demanda específica. Então, eu não entendi bem a resposta da chapa 3, porque a questão era sobre centralização das secretarias e não manter como está. Entendeu? Então, eu não tenho isso. Os técnicos têm essa demanda de concentração das secretarias. Né? Então, eu acho que tem que ser muito bem discutido, e se for uma demanda, o órgão, inclusive, para essas transformações e mudanças, será o Consune. Entendeu? Vai ter que debater com os setores e tal, e vai ter que desmocar no Consune como órgão de decisão para qualquer mudança de termos estrutural. A comunidade tem que ser atendida. Nesse sentido, os técnicos são fundamentais, tem que ser ouvido, porque vai mexer diretamente com a alocação deles. Então, por gentileza, Ricardo. Só para complementar, e nessa esteira do que o professor até abordou, ouvir os técnicos é importante, porque esse assunto já foi trazido à baila anteriormente, mas não andou. Mas qual é o posicionamento dos técnicos com relação a isso? Como isso vai ser estruturado? Não há para poder tomar qualquer decisão ou dar qualquer opinião sem antes ouvir os técnicos, que eles estão diretamente envolvidos. Nós sabemos, eu já fui coordenador de curso, nós sabemos da importância que a secretaria de curso tem. Nós sabemos da importância que o técnico, né, administrativo tem para o bom andar do curso. Nós temos certeza da expertise que nós temos com os nossos técnicos lá nas coordenações, nas secretarias trabalhando. Mas, antes de qualquer coisa, se isso, porventura, um dia vier a ser trazido para ser discutido, tem que envolver os técnicos. Não há como falar de nós sem ter nós. Não há como discutir ou como trazer propostas sobre os técnicos se não os envolver na discussão. Obrigado às chapas. Vou passar agora a pergunta sorteada da categoria dos técnicos. O que a chapa pensa sobre o processo de capacitação dos técnicos do IEM? Chapa 1. Sorteio. Chapa 1. Chapa 1 começa. Dificuldade para abrir. 2 minutos, né, Carol? Sim. Tá, Ricardo. Bom, pessoal, está dentro da nossa proposta. Né? Nós temos técnico altamente capacitado, entendeu? Muitos deles fizeram o seu mestrado, estão fazendo doutorado, e aí é um direito do trabalhador, entendeu? A sua melhor capacitação, qualificação. Aliás, eu não gosto nem desse termo capacitação, que dá a ideia de não capacitados. Né? Mas na nossa proposta de chapa, tem lá no plano o apoio, o estímulo, né? a ampliação da qualificação dos técnicos nos cursos. Agora, temos que discutir com a categoria, vamos trabalhar com planejamento para poder ter uma organização para o quê? Para não interferir nas demandas e também, ao mesmo tempo, né, permitir, dar oportunidade para que o direito do técnico seja exercido naquilo que ele propõe fazer, o curso livre, o curso de mestrado ou doutorado. Existe um programa institucional que deve ser fortalecido, tá entendendo? Então, a nossa proposta é apoiar os técnicos nesse sentido, de forma organizada e planejada. Ricardo. Essa organização
Passa também pelo planejamento estratégico. Quais são as demandas dos técnicos por curso? Quais são as demandas do técnico por capacitação? Né? Todos nós sabemos, isso aí é notório, que é importante tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal. Mas nós precisamos ver cada caso. Qual é o interesse de cada técnico no que diz respeito à sua capacitação? De que forma que essa capacitação vai contribuir para o seu desempenho junto ao curso? Como é que ele... É lógico, ele vai crescer dentro da universidade. E isso, qual é o benefício que isso vai trazer? Então, é muito importante que os nossos técnicos sejam cada vez mais capacitados, titulados realmente. Né? Que eles realmente sejam titulados, que tenham mestrado, que tenham doutorado e que possam contribuir de maneira mais efetiva, porque eles podem ir e devem ir para além do só secretariar. Existem outras secretariais, isso é trabalho burocrático. Eles podem criar, eles podem empreender dentro do curso. E esse intraempreendedorismo, por assim dizer, se ele vai beneficiar o curso e vai beneficiar a instituição. Posso falar? Pode, professor. Como eu disse anteriormente, o nosso servidor é a força motriz do serviço público e ele precisa de ter a sua capacitação garantida. Nós já temos um programa na universidade nesse sentido, mas que eu acho tímido, muito raso ainda. É preciso prestigiar, qualificar. A expressão qualificar é engrandecer cada vez mais, assim como eu, como todos os professores, buscamos isso. E não há demérito em ser usada essa expressão. E, nesse sentido, aí, nesse diapasão, o técnico precisa dar oportunidade para que ele realmente busque progredir, alcançar o seu sonho de uma qualificação no mestrado ou mesmo num doutorado. Somos amplamente favoráveis a isso e é nosso programa também. E essa é uma matéria que nós não abrimos mão. Sustentamos que o nosso técnico precisa ter essas oportunidades porque ele é também um ser pensante com muita qualidade. E a força motriz que, eu insisto em dizer, nos une e nos leva adiante. Sem ele, sem essa mão de obra tão importante, qualificada, não é só meramente um trabalho de secretaria, mas ideias, troca-se ideias, conversa-se, porque eles têm capacidade e deve ser dado a ele todo o direito de buscar um mestrado, um doutorado. Isso traz para a nossa instituição qualidade e para o servidor uma satisfação pessoal. Benac, você quer concluir? Benac? Bom, Benac está enfrentando problemas de dor, né, de saúde. Eu insisto em dizer, então, que a nossa intenção, a nossa chapa vai apoiar plenamente o nosso técnico para alcançar seus objetivos na sua formação, nos seus desejos, não só dentro da nossa instituição, como em outras co-irmãs e até, quem sabe, em projetos internacionais. Isso com vínculos com universidades de outros países também, dando a eles essa oportunidade de crescimento. Obrigado. Obrigado às chapas. Passamos mais uma rodada, voltando agora à categoria discente. Vamos à pergunta sorteada. Objetivamente, o que a direção do IEM faria para apoiar a avaliação dos cursos de graduação e pós-graduação? Chapa 1. Bom, essa pergunta é fundamental, né? Porque a avaliação dos cursos tem a ver com a avaliação da própria instituição, com o fortalecimento da instituição, com o coroamento de todo o trabalho do corpo docente, né, dos técnicos e dos discentes. Então, a gente se prepara um bom tempo, não só para preparar nossos alunos, como também para preparar para a avaliação. O que a direção de instituto tem que fazer? Tudo. Porque isso é parte da função dela.
Os cursos estão ligados ao Instituto, à direção do Instituto. Então, a direção do Instituto tem que estar cotidianamente acompanhando os cursos, vendo os problemas com os cursos, desde a questão de biblioteca, do livro específico do curso, se é curso que está sendo implantado agora, quais são as dificuldades em termos de infraestrutura, para poder ver junto com o diretor de campus as soluções. Né? Há aqueles cursos que estão mais tempo, que passa por reformulação do projeto político-pedagógico dos cursos. Ou seja, né, essa é uma das razões do que o diretor de campus tem que cumprir as suas funções institucionais, porque ele tem que dar as condições para que o curso, né, e aí junto com o diretor de campus, os professores façam, né, o que se destinam, o melhor deles, que é o ensino, pesquisa e extensão. E o curso universitário, os nossos alunos serão muito beneficiados com essa coordenação mais sincronizada, né, de uma forma mais integrada e interlocutiva. Então, por gentileza, Ricardo. Nessa esteira, cabe ressaltar que, como já foi dito, a importância de que toda essa máquina funcione de maneira orgânica. E nós temos na instituição, por exemplo, situação de cursos que estão com déficit de técnicos. E isso impacta no processo, na dinâmica de funcionamento do curso. Então, a avaliação, como a professora Thay bem ressaltou, é parte capital no desenvolvimento das atividades da direção de instituto, que é caminhar para e passo com os cursos, com a coordenação de cada curso, conhecendo a realidade de cada um deles. E é muito importante frisar que não são só os cursos presenciais. O Instituto oferece um curso em Sistema EAD, que é o curso de licenciatura em turismo. Então, também trabalhar para e par com a coordenação de curso, porque esses cursos passam frequentemente. Outro ponto importante é uma atenção especial, isso vai ser dado quando nós fizermos o nosso planejamento, e que é decorrente de um diagnóstico, que são a manutenção dos laboratórios, os diversos laboratórios que nós temos nos cursos do Instituto. Chapa 3. Werneck vai começar respondendo. Bom, objetivamente, como foi feita a pergunta, primeiro, com pós-graduação, tem que trabalhar em cima do que mais se precisa, que é a pontuação e a publicação. Então, tem que ter um trabalho muito focado de imediato para ajudar e potencializar as publicações dos alunos, dos graduandos, dos pós-graduandos, e auxiliar os professores a trabalharem nos seus projetos, porque todo mundo conhece o Sucupira, sabe que depende disso. Existem outras coisas também, mas isso acho que é o foco de primeiro ataque. Na graduação, que eu sempre disse, já há vários anos, o problema a questão é exatamente o mesmo. Não tem como você cuidar de uma graduação se você não faz aquilo que é exigido da graduação. Então, sim, deve ser feito um trabalho direto com os coordenadores do curso, tem que ser feito um trabalho direto com todos os NDEs, para que possam minimamente atender item por item, de questão por questão, de item por item do questionário de avaliação do INEP. Tem que se trabalhar naquilo ali, tem que atender tudo que está aquilo ali, tem que trabalhar com as atualizações das ECN, e sim, como o Ricardo falou, tá muito certo. Por exemplo, o curso de EAD, que coincidentemente eu estou há 1 ano coordenando esse curso, e sinto que, sendo vice-diretor, a própria direção do IEM não conseguia sequer me dar atenção para ajudar nos apoios, porque estava tomado com todas essas coisas administrativas. Então, a direção do Instituto tem, de fato, voltar-se apenas para questões acadêmicas e deixar as questões administrativas e burocráticas que não lhe devem tomar esse tempo todo que toma, porque a direção de fato tem que trabalhar ali, onde que se possa efetivamente fazer uma revisão correta, não que não seja bem feita, mas os professores estão todos sobrecarregados, os coordenadores, então, nem se fala. Então, precisa ter uma estrutura vinda da direção que possa orientar, capacitar e evitar que seja gasto um tempo que os coordenadores de curso não têm para atentar, de fato, em todos os itens que são frágeis em cada curso, para que eles possam crescer na sua avaliação, e aí envolve desde a infraestrutura, a questão de todos os docentes, e aí tem que entender, porque muitos professores, às vezes, produzem na extensão, produzem outros, e isso não está devidamente registrado para avaliação de curso, assim como também as questões... Acabou o tempo? Não eram 2,5? 2 minutos. Tá. Eu cheguei a 2,5 não, Werneck. 2,5 era no bloco anterior. Era 1,5 a réplica. É 1,5. Mas obrigado aí pela sua contribuição. Passamos agora
A pergunta da categoria docente desta rodada. Como a chapa pretende lidar com a integração multicamp no que diz respeito a seus aspectos acadêmicos? Chapa. 3. Vocês, Benac e Paulo. Benac vai falar. Não, pode falar, Paulo. A questão multicamp, nós temos tentado, claro, nos aproximar sempre desta demanda que é importante, o reconhecimento do IEM como um centro de excelência. E, por ser fora da administração da administração de seropédica, nós ficamos um pouco esquecidos, à látera, mas nesse sentido que nós sempre buscamos ali trabalhar com essa interação diante da administração central para diminuir essas distâncias e reconhecer o talento dessas pessoas que têm produzido muito na nossa instituição e levantado o nome da nossa universidade. Essa questão que muitos ficam falando assim, o nosso IEM é um pouco esquecido. Na verdade, pela distância, fica assim. Mas a direção do Instituto, na minha pessoa, na pessoa do Benac, tem trabalhado para diminuir essas dificuldades e falar, e interceder, e levar a nossa mensagem, levar a nossa demanda, buscar soluções que nós precisamos ter para o nosso Instituto Multidisciplinar. Essa questão que seropédica decide muito, ali estão a maior parte dos institutos. Isso realmente é ruim. E, nesse sentido, nós precisamos, nossa proposta, inclusive, para fortalecer junto ao Conselho Universitário, criarmos mais institutos, mais outro instituto ou mais de um, dentro do IEM, a fim de fazer frente às nossas demandas juntos ali, porque não adianta sermos o maior instituto da nossa universidade, temos um quantitativo enorme de cursos, mas um representante no Conselho Universitário. Isso enfraquece, nesse sentido, o nosso trabalho ali. Se nós tivermos, então, para uma divisão, uma partilha a criação de novos institutos, isso vai favorecer, inclusive, para diminuir esse distanciamento da administração central, que tem dificultado algumas questões, e que a universidade seja olhada como um todo, não como um polo separado, ou coisa que o valha. Então, isso é uma demanda que nós precisamos corrigir com urgência, sempre tentamos, mas agora estamos propondo, inclusive, essa demanda de separar, criar outros institutos dentro do próprio campus de Nova Iguaçu. Obrigado. Bom, pessoal, essa questão multicamp a gente conhece de cor, né? Tivemos a oportunidade de, desde quando ter chegado no IEM, em 2009, pontuar, né, essa realidade das universidades brasileiras que surgiram com a expansão, metropolização, interiorização das universidades. E o aspecto acadêmico é fundamental, porque se você não der condição para que as unidades, que antes eram chamadas de fora de sede, possam se sustentar e ter uma certa autonomia relativa na parte administrativa e acadêmica, elas não funcionam, ela fica dependendo do centro, né? Fica dependendo de seropédica. E nós avançamos no IEM, nós conseguimos colocar no regimento, no estatuto, a questão multicamp. E nós conseguimos também colocar a questão das representações das reitorias, principalmente reitorias acadêmicas, no campus de Nova Iguaçu, no IEM. Precisamos ver como é que isso está, porque as últimas notícias que tivemos não são agradáveis. E isso é um problemão. Porque essa questão da distância não é só a distância física, né? Porque na relação multicamp tem a questão da desconcentração do poder com a descentralização das atividades. E qual é a visão acadêmica multicamp que a gente estabelece com os outros cursos, inclusive o mesmo curso que está no IEM e está em seropédica. Então, tem vários debates aí para fazer para a gente poder melhorar, porque precisamos melhorar muito, apesar de estar no regimento. Ricardo. Não, nessa esteira do que o professor aí abordou, é importante nós pensarmos inicialmente internamente. Nós estamos num instituto multidisciplinar e que nem sempre os cursos dialogam entre si. Então, esse é um papel da coordenação, da direção do instituto, proporcionar essa inter-relação entre os cursos do próprio instituto. Acho muito temerário a gente falar agora em criação de outros institutos, porque nós temos várias situações que são
que não concorrem favoravelmente a uma proposta como essa de criação de instituto. Lógico, a médio, a longo prazo, sempre tem que se pensar nisso, mas no momento não é o momento para se falar em criação de instituto. Mas, para além disso, nós temos que fazer as relações dos nossos departamentos, dos nossos cursos, com os cursos que são oferecidos em Seropédica e em Três Rios. Porque nós temos várias áreas de estudo aqui no Instituto Multidisciplinar. E esses cursos podem conversar perfeitamente com os cursos de Seropédica e de Três Rios. Obrigada, Chapas. Passamos agora à pergunta da categoria dos técnicos sorteadas. Em relação ao pessoal, há 3 modos operando no campus: técnico do instituto, técnico do campus e técnicos ligados à administração central. Mas todos, no cotidiano, devem resolver os problemas da comunidade que se misturam. Como a chapa entende esta dificuldade e pensa em minimizar esta dinâmica institucional? Chapa sorteada. Chapa 1. Realmente é um imbróglio, né? No sentido de que, né, mesmo essas 3 dimensões, se elas não dialogarem, é um complicador. E eu acho que o diretor do Instituto tem um papel importantíssimo nesse embate, conversando com o Seropédica e conversando no próprio IEM, estabelecendo, dentro do nosso planejamento estratégico, algumas linhas de ações que vão envolver todos esses componentes e esses elementos que compõem esse processo, né, de trabalho acadêmico. Não dá para ficar num trabalho parcial, entendeu? Isolado. Então, é preciso que esses trabalhos sejam integrados. Agora, quais são as condições desses técnicos? Por que o técnico da representação da Prograde, ou da Proeste, ou da pós-graduação tem que estar lotado em Seropédica? Tem alguma legislação? Não sei. Por isso que nós falamos, através do PES, do diagnóstico, nós vamos levantar essas demandas, essas situações, problemas, para poder atacá-las pontualmente e em parceria com os agentes que atuam diretamente nesses serviços, porque eles conhecem mais do que a gente. Vamos lá, Ricardo. Por isso que eu havia dito, numa outra resposta, da relação que tem que existir, que eu chamo de quase que uma relação figadal, entre o Consune e o Concamp, entre o Conselho de Campus e o Conselho de Instituto, porque é nestes fóruns que nós vamos tomar pé das situações para poder subsidiar o nosso planejamento estratégico e, a partir daí, conversar com os envolvidos. Para falar de nós, tem que ter nós. Então, com quem que nós temos que conversar sobre isso? Com a categoria dos técnicos. Todos, ouvir a todos. E, a partir daí, buscar, em consonância com as demandas dos técnicos e com a legislação e em conversa permanente com a reitoria, com a administração central, e resolvendo caso a caso. E nós temos que lembrar o seguinte: nós, por enquanto, temos pró-reitores do IEM na reitoria, prestando serviço na administração central. E esses serão os nossos canais de introdução desse assunto junto à reitoria e à administração central. Chapa 3. Quem vai responder, Paulo? Benac vai responder? Muito bem. Essa questão da representação dos institutos, das pró-reitorias no campus de Nova Iguaçu, foi, sim, atacada, abordada junto às pró-reitorias, porque essas representações hoje estão com alguma dificuldade, uma vez que não se tem mais ela presencial. E o trabalho virtual eliminou praticamente aquele serviço ali na frente da direção. E os alunos já podem, inclusive na própria, fazer a interlocução diretamente de forma virtual.
essa questão da representação está sendo observada e até mesmo já pleiteei junto àquelas reitorias que esses técnicos que estão a serviço, se eles ainda são necessários ali. Por isso, nós temos esse diálogo com os técnicos, tanto do campus, tanto das representações, quanto do Instituto, para saber e conhecer as necessidades e a realidade que precisamos vivenciar. O Instituto precisa... Pode completar, então, por favor. Na verdade, só queria retomar, porque não tinha entendido quem ia responder. Olha só, a pergunta foi feita diretamente, como é que faz com a vinculação de técnico que é lotado aqui, técnico que é lotado ali. Desculpa, gente, mas olha só, eu sou administrador de formação. Entre todas as coisas, quem é que cuida de gestão de pessoas, gestão de gente, é administrador. Não importa aonde que a pessoa está ou não está. Ou se reformula rural radicalmente, que não vai acontecer nos próximos anos, ou então você vai trabalhar com gestão de pessoas. A questão é essa. Enquanto uma pessoa está lotada aqui ou aqui ou ali, ela pode fazer um excelente trabalho ou um péssimo trabalho, tudo depende de como é que ela está sendo gerenciada. Então, existem várias coisas. Uma pessoa devidamente motivada, ela pode ter um índice de produtividade incrível, tendo também uma grande satisfação com o que está fazendo, com o seu local de trabalho, com as pessoas. Só que ninguém senta para fazer uma gestão de pessoas correta. Então, como administrador, eu posso dizer, falta ali uma completa administração de pessoas, onde você pode orientar as pessoas quais são os seus objetivos, quais são os objetivos organizacionais que têm que ser buscados. Porque quando você tem uma pessoa que está ali, mas o objetivo dela é um outro que não tem nada a ver com aquele onde que ela está, é óbvio que o trabalho ali não vai fluir, é óbvio que o trabalho em conjunto não vai ser colaborativo, não vai ser participativo e não vai atingir os objetivos que se devem ser atingidos naquele local, com aquele setor, naquela área, né? Então, existe sim a necessidade de fazer uma gestão de pessoas. Assim como também perguntaram, né, a questão lá da unificação da coordenação. O erro não está... Pagou, né? Enfim, gestão de pessoas. Passamos agora a mais uma rodada, iniciando com a pergunta sorteada da categoria discente. Como a chapa pretende interagir e incentivar o movimento estudantil no IEM? Chapa 3. Chapa 3, inicia respondendo. Começo, Benac conclui. A categoria... Benac, quer começar? Você define, Paulo. Por favor. Para eu começar? Isso. Bom, eu entendo o seguinte, a gente... não dá, eu não consigo ficar confortável, né, com as coisas que vira e mexe acontecem. Não dá para a gente aproveitar, para deixar todo esse tempo, toda essa energia dos jovens ali no campus sendo jogada fora. Tem muita energia. Então, eu acho que a gente tinha que canalizar essa energia para coisas efetivamente mais produtivas. Não dá para deixar o jovem lá ficar o tempo todo fechado numa sala discutindo coisas que não vão ajudar em absolutamente nada a humanidade nem a própria vida. A gente tem que colocar todos esses alunos com opções de alternativa. É opção real de esporte, é opção real de estudo, é opção real de capacitação profissional, é efetivamente torná-los participantes de extensão de outros cursos como alunos, ou talvez capacitá-los para se desenvolver no mercado profissional. Existem milhões de qualificações que a gente pode proporcionar para esses alunos, as famosas soft skills, desenvolver questões socioambientais, e enquanto os alunos ficam lá. Então, assim, ok, temos ali dois grandes grupos, né? Você tem os centros acadêmicos e as atléticas, cada um tem o seu objetivo e funções, mas boa parte deles, eles acabam não tendo todas as opções que eles podem ter. Então, entraria aí a direção para direcionar os momentos que eles estiverem ociosos para aplicar isso de maneira melhor, né? Imagina se todos eles pudessem desenvolver várias capacidades, inclusive culturais, sociais, desenvolver saraus, desenvolver campeonatos de música, de poesia e de várias outras possibilidades onde que os alunos poderiam, de fato, se desenvolver como seres humanos, como cidadãos, como pessoas que vão tornar esse mundo melhor depois que terminarem uma faculdade. Então, a gente tem que contribuir para uma melhor qualificação desses alunos.
né? Eu acho um desperdício a gente não aproveitar esse tempo que os alunos estão lá, com toda essa energia, e com algum tempo, eventualmente, que eles possam ter livres entre uma aula e outra, num turno que não tem aula e outro. Então, existe todo um trabalho que pode ser feito de maneira que a gente tem que se unir com os alunos, né? Os alunos deveriam estar tendo muito mais apoio que não tem tido. Eu acho que eu falei todo o tempo da chapa, né? Sim. Perdão. Não tem tido, né, ajuda, assistência, não tem tido nada. Olha, o movimento estudantil é um ator fundamental da universidade. Os estudantes é a razão principal de nós existirmos, né? E o movimento, além do centro acadêmico, tem os coletivos de mães, coletivos da Andara, e tem também a atlética. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer o diretor é abrir o diálogo com esse movimento. Não sou eu que vou falar em nome dos estudantes. Os estudantes têm vida própria, autonomia. O movimento estudantil, nós já fomos do movimento estudantil. E tem autonomia. Ele tem que precisar ter interlocução horizontal com o diretor, numa perspectiva de quais são as demandas desses estudantes para a melhoria do seu desempenho acadêmico, para a melhoria do espaço acadêmico, para a melhoria da convivência acadêmica do nosso instituto. Então, primeiro, eu acho que a gente tem que saber ouvir. Isso é fundamental. Ricardo, por gentileza. Não é só ouvir, né? Nós temos que conhecer o nosso estudante. Nós estamos falando de um estudante, na sua maioria, um estudante trabalhador. Um estudante que a concentração maior dos nossos cursos são noturnos. Quem é esse aluno? De onde ele vem? Mais uma vez, volta ao nosso planejamento. E é aquilo que é um mínimo que o diretor do instituto pode fazer. É conhecer o seu instituto, conhecer tanto os seus docentes, discentes e técnicos. Quem são eles? Quais são as suas demandas? O que eles precisam? E, me desculpe, mas eles não têm tempo ocioso. O que eles menos têm é tempo ocioso. Eles estão trabalhando, chegando correndo, disputando a primeira aula com o RU, no turno noturno, mas nós temos que conhecer a autonomia estudantil, ela é muito importante, é onde nós vamos ter o crescimento pessoal e social desses estudantes. Então, fortalecer os centros acadêmicos, mostrar ao estudante, à comunidade acadêmica estudantil, que eles são fatores importantes nas decisões da vida do Instituto. Os estudantes têm assento em todos os conselhos. Então, apoiar os estudantes através do incentivar a constituição dos centros acadêmicos, ou o diretório acadêmico que seja, e ver quais são as realidades deles. Porque, antes de ouvi-los, nós temos que conhecê-los. E esse conhecê-los começa lá no acolhimento, quando o aluno chega no primeiro período, com a semana acadêmica bem feita, né? Certo. Passamos à pergunta da categoria docente sorteada. Como a chapa pretende lidar com a questão da curricularização da extensão? Chapa 1. Chapa? Chapa 1. Ô, Thaís, seu microfone está desligado. Quantos minutos mesmo? 1 ou 1,5, né? 2 minutos. 2. Vou iniciar e passo para o Ricardo. Bom, essa é uma questão que está aí, né? Batendo a porta, atualíssima, entendeu? Com uma concepção de realmente integrar a extensão no conjunto da formação acadêmica dentro do curso e do currículo do curso. Então, os cursos precisam ter suporte e apoio para poder estar pensando junto, e o diretor tem que estar aí em projetos, programas institucionais que interagem junto com esses cursos, que vão incluir essa curricularização no seu total, né, de horas de formação. Então, tem que ser muito bem visto, porque já está batendo a porta e estamos atrasados. Ricardo. Essa curricularização, ela iria vencer agora em setembro, mas ganhamos mais um fôlego, mas ela tem uma proposta muito interessante, que é inserir a extensão dentro do PPC do curso, dentro da carga horária do curso, ou seja, em um mínimo de 10%. E são atividades extensionistas, pode ser redundante, mas é bom deixar bem transparente, que essa curricularização, esse projeto tem que envolver discente e comunidade externa.
Então, essa disciplina, que vai ser uma disciplina, vai ter avaliação, tem nota, tem professor responsável, tem tudo. Então, essa curricularização, ela tem que fazer parte. Os cursos que estão em andamento vão ter que adequar os seus TPCs para incluir essa curricularização em uma carga mínima de 10% da carga horária do curso, e os cursos novos já terão que incluir esse processo de curricularização. E não é só a curricularização, mas também a acreditação, tem que ter créditos. Então, é uma estrutura que tem que ser bem conhecida e tem que ser acompanhada pela direção, porque vários cursos em nossas conversas, vários não, alguns cursos não estavam bem informados sobre isso. Então, de quem que é esse papel? É da direção do Instituto, de sentar, e aí volta ao nosso planejamento estratégico, saber em que momento do curso que está a proximidade ou não do seu reconhecimento. Como é que ele vai inserir isso? Quais são as suas realidades? Quais são as suas demandas para inserir a extensão de forma preponderante, curricular, dentro do PPC? Isso é papel da direção do Instituto. Chapa 3. Posso responder? Tá. Bom, eu vou começar pegando o gancho do que o Ricardo falou, que ele comentou, né, que alguns cursos não sabem. Eu vou arriscar outra coisa. Muitas pessoas realmente não sabem, não são só poucos, não, muitas pessoas não sabem. Há pouco tempo atrás, a gente tem uma pró-reitora da nossa universidade, quer dizer, acabou o mandato, que queria contar isso duplamente, é uma ilegalidade com atividades complementares, né, atividade de horas complementares. Então, a gente precisa esclarecer, né? E aí, eu volto de novo a dizer, como é que se resolve isso? É colocar, sim, os coordenadores direto para a gente compreender bem, para tirar as dúvidas daqueles. Eu tenho trabalhado, né, nos últimos, desde 2018, eu estou lutando para ter uma CPA, finalmente, em 2019, a gente conseguiu ter uma CPA aqui em Nova Iguaçu, e, entre outras coisas, semana passada e essa, eu estava fazendo capacitação sobre curricularização, né, da extensão, porque, de fato, a gente tem um leque de possibilidades enorme, mas as pessoas mal conseguem calcular o percentual, 10% em cima do total do curso, mas isso para cada disciplina vale 8%, 2%, 15%, 17%, porque são várias outras situações. E trabalhar assim tem que ser para atender a comunidade, né? Mas aí as pessoas acabam pensando, é só curso de extensão? Não, o curso nem entra, a não ser que a pessoa esteja dando o curso, o aluno esteja dando o curso. Então, existe uma possibilidade enorme para a gente atender. A gente tem uma sociedade completamente carente, onde que a gente pode fazer milhões de coisas benéficas para essa sociedade ao nosso redor e muito mais, né? Então, existe uma grande chance da gente fazer isso. E outra coisa, só um detalhe, eu acompanho o resultado do ENAD dos últimos 6, eu não tenho certeza dos últimos 7 anos, os resultados do ENAD apontam claramente esse índice, os alunos têm falta da conexão entre a realidade e a prática, entre a teoria e a prática. E uma das maneiras que você pode fazer um pouco mais de praticidade, de aplicabilidade prática da teoria, é através da extensão, sim, independente da área e do curso, do que o curso seja. Então, existe muita coisa para ser feito, mas de cara tem que sim fazer com que as pessoas entendam o que é de fato curricularização, o que é de fato extensão, então entender o que é curricularização, todas as possibilidades, para que isso possa ser corretamente e adequadamente implantado dos novos PPCs, e aí sim, de fato, ser implantado, e a gente vê sim resultados incríveis, com alunos cada vez melhor formados, como seres humanos, como profissionais, e a gente ajudando a comunidade com riquezas que nós temos e estamos jogando pelo ralo. A gente pode aproveitar e desenvolver muita coisa boa, benéfica para a sociedade ao nosso redor, que é o objetivo também da extensão, né? De novo tempo, né? É muita coisa para falar. Obrigada, Chapas. Passamos agora à pergunta da categoria dos técnicos desta rodada. Vamos lá. Qual a solução será dada para o restaurante universitário quanto ao direito de acesso dos professores e servidores técnico-administrativo a um preço justo? Chapa 3. Começa. É uma coisa muito interessante, muito importante. A solução já foi apresentada, já foi dada. De que maneira? Nós, em conversa com o Camp,
na pessoa do Renan, que nos visitou no Consune, nós fizemos um recurso e mostramos que aquele impedimento que foi imposto do acesso do técnico e do professor ao restaurante universitário estava baseado numa análise da auditoria interna da nossa universidade. Só que esta auditoria esqueceu de examinar, não nenhum demérito, mas eles apresentaram com correção que as coisas não poderiam continuar daquela forma, já que havia uma gratificação, um incentivo para a alimentação, tanto do técnico quanto do professor. Mas nós mostramos que é possível, porque as congêneres usam, o Tribunal de Contas da União autoriza as decisões e também as orientações administrativas permitem que os técnicos e os professores também possam fazer uso do restaurante pagando o preço justo, que seria um preço de 10 ou 12 reais de uma quentinha que às vezes se compra. Mas esbarramos num outro problema, o problema da infraestrutura, caldeira, espaço e até mesmo a questão do horário do servidor, do terceirizado, que ficaria ali mais tempo, e isso teria que ser revisto, esse contrato. Nós conseguimos isso. Isso foi autorizado pelo nosso conselho universitário, quando nós propomos isso naquele conselho, e as soluções foram apresentadas e já são autorizadas. Só precisamos viabilizar. E essa viabilização está embaraçada por questões orçamentárias e de reestruturação, de consertos de máquina, de um contrato com os terceirizados que possam ser remanejado mais cedo ou mais tarde para poder contemplar o maior número de pessoas que vão frequentar o restaurante universitário. É possível, já foi conquistado. Essa gestão conquistou esse espaço, esse direito de uso para o servidor técnico e para o professor. Benac, quer completar? Já acabou o tempo, professor Paulo. Não dá. Tá bom, obrigado. Chapa 1. Bom, pessoal, se já foi solucionado, né, já foi resolvido, por que a comunidade acadêmica do IEM não tomou conhecimento? Isso é importantíssimo. Então, acho que esse diálogo, acho que o diretor é correto, ele tem que estar lá junto, batalhando, junto com o Seropédica, a parceria, e, ao mesmo tempo, tem que estar informando a comunidade o que está acontecendo. Porque, afinal de contas, o R1 é uma conquista. É uma conquista e tem vários problemas. Então, a questão do acesso dos docentes técnicos já era uma demanda antiga. Já era uma demanda antiga que já era para ter sido resolvida. Que bom que já foi. Que bom que já foi. Mas existem outros problemas que emperram. Então, a comunidade ela tem que estar sabendo o que está acontecendo, conhecer bem essa questão do restaurante, que tem questões de infraestrutura, tem questões que os problemas são maiores em termos de infraestrutura, está num prédio da biblioteca, e a gente vai resolver isso colocando isso como uma situação, problema, que precisa ser resolvida daqui para frente. Agora, se o acesso está resolvido, assim que a gente voltar, o acesso tem que estar garantido. Isso é fundamental. Ok, Ricardo? Isso é extremamente importante. Já que está resolvido, então, eu vou avançar um pouco mais nessa questão, porque justamente dentro do que o professor Otair falou, que é a questão da informação, da comunicação, e este é um pilar da nossa proposta, que é ter uma comunicação plena, desembaraçada, livre de obstáculos, né? A comunidade tem que saber o que está acontecendo. Então, nós temos a nossa proposta, e em sendo eleitos, de criar um informativo eletrônico do IEM, para as nossas questões específicas, para que essas situações, como já foi resolvido, ótimo, então, comunicar à comunidade acadêmica, olha, já foi resolvido e estamos aguardando o próximo passo. Não é permitir que fique se fazendo conjecturas sobre se foi resolvido ou não. Nós temos vários problemas, a localização do RU, mas também falar que vamos mudar para colocar onde. Então, nós temos que resolver o problema devagarzinho. Tem problema com alvará,
Nós temos uma série de, não são problemas, uma série de dificuldades e etapas a serem vencidas, mas que essas etapas só poderão ser vencidas se nós consultarmos a comunidade, se nós conversarmos com a administração do campus, com o camp, com o Consune, porque é somente esta interação que vai fazer com que a gente consiga avançar de uma maneira que contemple a maioria da comunidade. Desculpa. Obrigado às chapas. Passamos à última rodada. E a pergunta sorteada da categoria discente, neste momento, é: gostaria de saber como as chapas pretendem dialogar com os grupos que trabalham relações raciais na universidade. Chapa 3. Chapa 3. Chapa 3, por favor. Engraçado é o que é o seguinte: esse diálogo já até existe pelo grupo que o próprio Otair participa, o professor Aías também, do IAFRO, da questão racial, e as questões que isso tem sido, essas distâncias têm sido dirimidas com os próprios cursos, com algumas demandas com os professores e com os coordenadores. Além disso, essa administração sempre recebeu e tratou dessas questões raciais com toda não só a diversidade de um modo geral. Nós temos recebido e conversado com todas essas demandas com franqueza, com diálogo, com abertura, todas as vezes que somos demandados e também quando procuramos, porque somos bem recebidos ali. O nosso instituto tem uma grata satisfação de ter um grupo fantástico que é o LEAFRO, e que a chapa oponente nesse momento trabalha, e faz um trabalho bonito, elogiável e de talento, por isso a gente reconhece, e o Instituto, a direção do Instituto é próxima disso, sempre manteve uma aproximação muito grande com essas pessoas, com eles, não interferindo no trabalho que eles fazem, mas estando sempre ao lado para quando houver uma demanda, a gente está assistindo nas suas necessidades. É verdade que eles têm uma autonomia grande, graças a Deus eles funcionam muito bem. Eu parabenizo isso porque eles ajudam a integrar e a romper com algumas barreiras. Nós também apoiamos integralmente esse trabalho do LEAFRO, que o Otair faz parte desse grupo elogiável e que eu parabenizo, e dizer que não há distância. Nós sempre recebemos e dialogamos com todos ali, participamos com toda a inteireza, com toda a qualidade nessa questão tão importante da vida acadêmica de todos nós, da vida do Instituto Multidisciplinar. Obrigado. Chapa 1. Bom, agradeço pela pergunta, porque é uma pergunta que tem a ver com toda a nossa história, com toda a nossa trajetória e as razões de hoje a gente estar num ambiente acadêmico, né? Na verdade, a pergunta tem a ver com a situação, né, da população negra ou população afro-brasileira, né, fruto da escravidão, da diáspora africana e que até hoje sofre aquilo que a gente chama de racismo estrutural. E a universidade faz parte dessa estrutura, né, da sociedade brasileira. Então, as relações raciais na universidade, elas estão longe de ser resolvidas, porque, para isso, a gente precisa mudar a maneira e a forma que a universidade ainda entende, né, o estudante negro ou a estudante negra. Além do LEAFRO, nós temos o Coletivo Dandaras, né? Nós temos o PET Conexões de Saberes, que trabalham com essas questões, nós temos vários profissionais especialistas, tem a discussão sobre ações afirmativas, mas tudo com muita dificuldade e lentidão. Hoje eu estou na frente da presidência da Comissão de Ações Afirmativas na pós-graduação, que desde 2016, de uma resolução, a gente ainda não conseguiu implantar. E, além disso, a questão racial traz outras questões, como a diversidade como um todo. Né? Não dá para discutir a questão, né, do negro, da mulher negra, sem discutir a questão de gênero, sem discutir a questão da própria acessibilidade, já que boa parte, né, dos portadores de deficiência também são negros, e os portadores de deficiência também precisam de atenção. Então, estamos longe ainda de pensar políticas públicas e institucionais que promovam, né, a inclusão de fato
né, desses diferentes setores, segmentos na universidade, porque passa por questões epistemológicas, de produção de conhecimento, passa por questões ideológicas e passa por questões físicas de infraestrutura, entendeu? E que tudo isso tem que estar num debate mais amplo sobre as ações afirmativas que precisam, né, serem melhor institucionalizadas. Ricardo. Essa discussão é extremamente importante porque ela está no cerne das nossas discussões. Eu estou como coordenador do LEAFRO, né? Estou no LEAFRO desde quando cheguei na universidade. E essa discussão, como o professor Otair disse, ela está longe de ser resolvida, não é só na nossa universidade, nem no nosso instituto, não. Só é como na sociedade como um todo. E nós precisamos trazer o nosso aluno para esse diálogo. Então, como eu estava falando na outra resposta, esse acolhimento, como é que nós vamos discutir essa questão racial? É dando visibilidade a ela. Nós também não somos tribunal de inquisição, não somos tribunal racial, nem vamos atuar como tal. Mas discutir academicamente, formando, pensar, tanto para os professores, técnicos, aqueles que estiverem abertos a essa discussão, mas principalmente para os estudantes, mostrando a ele que o fato dele estar na universidade é um avanço dentro da sociedade e na formação familiar dele. Obrigada às chapas. Passamos agora à pergunta da categoria docente dessa última rodada. Como a chapa pretende minimizar o problema da falta de funcionário do Instituto? Chapa 1 novamente. Bom, esse é um problema sério, que tem a ver com a estrutura, tem a ver com a política interna também. A gente não conhece bem a realidade, né, desse corpo. Eu busquei informações durante a campanha, conversando com alguns técnicos, e tive dificuldade, inclusive, de saber quantos técnicos realmente, né, estão lotados no Instituto. Então, dentro dessa ideia do planejamento estratégico situacional, dentro da gente eleger um plano estratégico e um plano tático, né, nós temos que primeiro levantar esses problemas com os próprios técnicos, com os próprios cursos, com os departamentos. Quais são os problemas de fundo? Se é problema de falta de técnicos, se é problema de realocação de técnico, ou mais ainda, inclusive de novas contratações. E aí, a estratégia para superar essas dificuldades vai estar articulada junto com a administração central. Isso é fundamental. Para a gente o quê? Para a gente criar condições para que os cursos funcionem e trabalhem. Como disse o Ricardo, tem curso que não tem técnico. E isso é inconcebível. Ricardo. Essa questão de que curso que não tem técnico, que não é de agora. Ele já não tem técnico há um bom tempo. E o que está sendo feito para isso? Então, essa discussão tem que ser levada para ser feita com a direção central. Porque se houver necessidade de contratação, se houver necessidade de realização de concurso, isso não está na esfera exclusiva do diretor de instituto. Né? Até porque foi colocado na pergunta anterior, porque nós temos um quantitativo de técnicos, mas, por exemplo, como o professor Otair falou, nós não conseguimos saber quantos técnicos são do IEM. Qual é o número certo de técnicos do IEM? Então, a gente precisa ter esse quantitativo para saber quantos são, quais são lotados na administração central, quais são do IEM, quais são do campus, qual é a demanda de cada instituto, qual é a demanda de cada departamento, e aí sim, trabalhar com a Progep, conversar com a direção central. E um detalhe, gente, usar no bom sentido, a questão de nós termos professores do IEM na administração central. Esses professores que vão nos dar entrada para a discussão e resolução desses problemas. Chapa 3. É uma pergunta muito interessante. Nós temos no Instituto, Benac, daqui a pouco você fala, eu te dou a palavra. Nós temos no Instituto... Quer começar, Benac? Por favor, pode começar. Ok, eu só estava habilitando.
Eu concordo que precisa ser feita uma grande avaliação, principalmente daquelas movimentações que foram feitas indevidamente, daquelas que foram feitas e não tiveram retorno, e eu concordo que um curso sem técnico é lamentável. Eu, por um acaso, sou originalmente de um curso que está sem técnico há 2 anos, né, quase 3 anos. Mas o que precisa ser feito, de novo, tem que ser feita uma gestão de pessoas. A gente está muito preso àquela coisa antiga de parece que quase que tem que bater cartão, e eu tenho certeza que tem técnicos que conseguiriam fazer muito bem o que precisa ser feito em muito menos tempo, não necessariamente indo lá batendo o cartão, seja lá 8 ou nas 6 horas diárias, enfim, nas 30 semanais. A gente tem que pensar o objetivo, o que precisa ser feito, e não quanto tempo tem que ficar ali, ou quanto tempo tem que ficar ligado aqui ou ali. A gente está ainda no século, sei lá, passado, retrasado, né? Então a gente ensina, eu pelo menos ensino na administração, coisas do século XXI. Então a gente não precisa mais considerar que a pessoa tem que ficar conectada exatamente naquele tempo, batendo no cartão. Ela tem como fazer coisas. A gente tem muitas coisas que já não precisavam ser feitas nem por pessoas, né? Eu sei que o SIGA não é lá a melhor coisa do mundo, mas é um sistema integrado, o SIG, né, o conjunto, é um sistema integrado que a hora que a gente conseguir colocar todos os modos funcionando, muita coisa do trabalho que é feito vai ser feito automaticamente. E é isso que a gente tem que aproveitar, então, essa, digamos, né, essa carga toda de pessoas, poder usar de uma maneira mais inteligente, de uma maneira melhor, toda a sua capacidade, em vez de ficar fazendo, às vezes, trabalhinhos mecânicos e burocráticos que não precisavam ser feitos mais, que já poderiam ser feitos automaticamente. Isso demanda, sim, de uma reorganização. E aí, aproveitar... Não tem mais só 10 segundos, né? Enfim, já foi. Passamos, então, nesse momento, a última rodada, e a pergunta sorteada é da categoria dos técnicos, a última. Então, vamos lá. Em caso de vitória nas urnas, como pretendem fazer a reintegração do patrimônio relativo aos terrenos ocupados e que pertencem ao FRRJ em Nova Iguaçu? Chapa 3 começa. Chapa 3. Muito importante essa pergunta. E essas demandas já foi solicitada à administração central quando nós perguntamos, juntamente com a direção do campus, porque é um assunto que está interligado, os interesses são bem presentes, quantos processos de reintegração já existem propostos pela Advocacia Geral da União, a AGU? Não é exatamente o advogado da universidade, mas o advogado da União, que defende os interesses da União. Além disso, nós temos ali no entorno vários imóveis que pertencem à nossa universidade, e isso está demandado no nosso projeto e nas nossas indagações, e já foram feitas à administração central, que precisam ser propostas ações de reintegração, porque há sociedades empresárias que ocupam esses espaços, faturam, ganham recurso, dinheiro e sequer dão um centavo para a nossa universidade. Essa reintegração vai possibilitar, com certeza, a expansão dos nossos limites, das nossas fronteiras, para projetos como salas, laboratórios, espaço de convivência, e várias coisas interessantes que nós estamos demandando, precisando. Então, isso vai ser viabilizado, está sendo viabilizado com este questionamento, com esta indagação, com este pedido de que seja feita a reintegração de posse através da medida que quem tem que fazer, tem que partir da administração central. Isso já foi solicitado, isso já está sendo demandado, mas o diretor de instituto, junto com o diretor de campus, pode, e como fizemos juntos, um documento para a administração central, para que eles pudessem agir nesse sentido. E é importante destacar que temos lá, como sempre foi bem citado aqui, agora não temos mais, né, porque as pró-reitorias todas caíram, e temos agora uma nova gestão, para Tempore, onde o professor Joecildo está à frente da instituição, mas as demandas foram feitas, estão sendo cobradas e acompanhadas, porque as respostas precisam ser dadas e são informadas à sociedade. E isso foi dado,
Esses detalhes nós participamos no Consune e também na reunião passada, onde nós debatemos aqui. Obrigado. Chapa 1. Bom, pessoal, mais uma vez, né? Tem coisa acontecendo, né? Processos em andamento que envolve o interesse do IEM e a comunidade não sabe disso. Eu sou da comunidade, né? Com todo respeito, né? Não estou sabendo nada disso e acredito que boa parte dos que nos assistem também não está sabendo. Então, volto a colocar a questão da transparência da gestão como elemento fundamental. Agora, pessoal, a questão da incorporação, dessas questões de terras ocupadas, reintegração, que é histórica, ela tem que ser vista isso com muita calma. Tem diferentes atores, diferentes sujeitos e situações diferentes. Uma coisa são empresários que ganham dinheiro há anos com terreno da União, que agora pertence à Rural. E a União não pode simplesmente passar para a Rural sem ter a responsabilidade de trabalhar isso. E outra coisa são famílias, né, que, por situações outras, ocuparam os espaços. Essas questões têm que ser mapeadas e discutida com a comunidade, discutida com as famílias, entendeu? O direção de campus é fundamental, essa articulação, junto com a direção, com a reitoria. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado, porque o processo jurídico demora anos. Mas, além do processo jurídico, existem outras ações importantíssimas. E a comunidade tem que participar, pessoal, tem que ser informada para poder contribuir. Porque nós somos uma universidade, trabalhamos com questões humanitárias e direitos humanos. Então, a gente tem que ter isso com muita calma. Ricardo. Essa colocação é extremamente importante, porque a comunidade ela tem que acompanhar o que está sendo feito. Daí, mais uma vez, nós insistimos na transparência e na comunicação ampla e restrita para todos os 3 segmentos que compõem a comunidade da universidade. Eles têm que estar informados a cada vez que um estudante, que um professor chega ao campus, chega ao instituto, ele tem que ter informações sobre onde ele está chegando. Que lugar é esse que ele está chegando? Ou seja, como o professor Otair disse, não dá para poder deixar essa discussão só com o diretor de campus. Tem que ser diretor de campus, diretor de instituto, e isso para e passo com a direção central da universidade. Obrigado às chapas. Terminamos mais um bloco e passamos ao último bloco, que é o da consideração final, onde as chapas terão o tempo de 5 minutos para finalizar. O sorteio, por favor. Chapa 1 começa. Chapa 1 com a palavra. Professor Ricardo, por gentileza, começa e eu finalizo, já que eu falei mais no início, Ricardo. Vamos lá. Essa é a lei da compensação, né? Isso, é dupla. Eu quero me dirigir à comunidade que está nos assistindo, né? Que está participando desse momento histórico, desse momento democrático aqui na universidade, né? E já agradecer de antemão, que eu não fiz no início, agradecer a comissão eleitoral, na pessoa da Ana Carolina, agradecer a presença da Chapa 3, do professor Paulo, do professor Marcos, também enaltecer aqui a participação da Chapa 2, da professora Gabriela e a Daniela no primeiro pleito, e colocar o seguinte: por que nós estamos participando desse pleito? O que nos motivou? É justamente poder, baseado nisso que nós falamos aqui, baseado nas nossas propostas, que todos podem consultar nas nossas mídias sociais, na nossa página, poder contribuir de uma forma diferente, que não só com a sala de aula, que não só com os nossos grupos de pesquisa, que não só com os nossos laboratórios, no caso o LEAFRO, ou o GPCAF, o Grupo de Pesquisa do professor Otair, mas de uma forma melhor, de uma forma mais ampla, como a frase que nós estamos usando, para tornar o IEM mais unido, mais forte e melhor. E, para isso, para poder atender esse objetivo, nós precisamos estar um pouco mais fora da sala de aula, para não tratarmos só com os nossos cursos, mas tratarmos com uma comunidade como um todo. Né? Como eu venho insistindo aqui, eu falo, quase todas as respostas eu falo de comunidade acadêmica. Essa comunidade acadêmica ela é formada por 3 elementos: professores, técnicos e discentes.
que tem que conversar. Então, a transparência, tudo isso que a gente tem dito, as informações que são truncadas ou que não acontecem, não é só dentro do nosso instituto, mas é como um todo. Então, nós estamos nos dirigindo à comunidade acadêmica, mais uma vez, né, para pedir o seu voto, né, para que nós possamos trabalhar juntos, para transformar o IEM num instituto melhor. Porque juntos nós somos mais fortes. Tá? Mais uma vez, muito obrigado. Eu passo a palavra para a professora Thaís. Bom, pessoal, é rápido, né? Na verdade, nós temos aqui duas chapas com perspectivas, apesar de ter muitos temas comuns, partes comuns, com todo respeito aos colegas, mas temos perspectiva de universidade, perspectiva de gestão democrática distintas. Isso é muito importante, porque nós estamos pautando pela primeira vez no IEM uma gestão democrática que aponta uma inovação, uma novidade, que é pensar o IEM do ponto de vista estratégico e situacional. Isso é fundamental, isso é uma novidade. Né? Não sabemos o que vai dar, mas a gente quer inovar, a gente quer fazer diferente. Né? Já que trabalhamos com essas questões da diversidade, da diferença, ações afirmativas, entendeu? Gestão participativa, mas não adianta só participar se você não delibera, se a comunidade não delibera. Então, nós temos algumas experiências interessantes e queremos ter essa oportunidade de estar à frente do IEM com o apoio, com a parceria dos nossos colegas, estudantes, técnicos e docentes, para fazer realmente um IEM melhor. Né? Quero parabenizar a todos, ao colega Paulo Corme Benac, as chapas, né, das mulheres que pontuaram muito bem, várias questões nossas são comuns e vamos estar juntos trabalhando nisso, isso é fundamental. A equipe aqui de organização da comissão eleitoral como toda, a nossa tradutora, que é uma coisa que a gente vai ter que melhorar da questão, a nossa tradutora, a Kelly, e também o Renan, e, sem dúvida alguma, a esse momento tão difícil da sociedade brasileira e nossa instituição, e que nós estamos aqui debatendo ideias, questões, mas temos que olhar para a perspectiva de uma nova prática da gestão institucional. É nesse sentido que nós colocamos nossos nomes à disposição, né, para muito mais trabalho com essa comunidade. Daí o espírito da comunidade. É esse espírito que a gente quer trazer, porque isso a gente conhece de cor, de bem, porque a nossa história, a nossa trajetória tem a ver, né, com essas dificuldades que as comunidades, né, brasileiras justamente sofrem. Né? Então, nós estamos aqui, chegamos a um sonho de estar na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, no Instituto Multidisciplinar, está entendendo? Com a nossa história, com a nossa trajetória, e ter, pela primeira vez, 2 colegas docentes, professores, doutores, né, negros, essa oportunidade de criar condições para, quem sabe, quem vem mais atrás, poder dar continuidade, daí a ideia de um pensamento estratégico, e não apenas para 4 anos, mas para a gente ter uma continuidade, independente de eu e do professor Ricardo, mas em termos de política institucional construída coletivamente, né, e de forma que considera a diversidade, a referência à diversidade, com foco nos direitos humanos, que a região da Baixada agradece a todos, nesse sentido, onde a gente tem que ter uma identidade bem convergente com a identidade da localidade. O IEM é multidisciplinar e precisa se transformar em inter e transdisciplinar e num grande agente de desenvolvimento regional. Muito obrigado a todos e vamos à vitória. E eu quero só falar. Obrigada, Chapa 1. Deixa eu só falar. Vote Chapa 1. Reitor eleito, reitor empossado. É isso aí. Obrigado, Ricardo. Agora passamos à Chapa 3 para as considerações finais. Paulo, você está por aí? Benac, posso começar e você conclui? Isso. Bom, indo direto também a alguns pontos, né? Apesar de que gostaria de fazer todos aqueles agradecimentos também, mas vamos lá. Primeiro, né? Eu sei que meus colegas, e fico muito feliz por estar disputando com eles, porque são 2 pessoas que eu tenho um carinho grande, mas esse planejamento estratégico, boa parte dele já está feito, se não todo já feito. Né? Eu estou lutando há quantos anos, né? Há 5, 6, 7 anos que eu estou brigando por uma coisa, e hoje a gente finalmente conseguiu ter uma CPA em Nova Iguaçu, onde que ela conseguiu fazer um relatório, acabou de entregar,
né? São 437 páginas que dizem exatamente o que tem de bom e de ruim, o que está certo, o que está errado e o que está inadequado em Nova Iguaçu. Então já está aí o levantamento estratégico. E essa equipe, que enfim, eu também participei, né? Que tem aí à frente a professora Janaína Nascimento e a própria professora Adra Benaia, e vários técnicos, inclusive alunos e sociedade civil, né? Já está prometendo um relatório ainda melhor para 2021. Né? Então, o trabalho já está aí, o planejamento estratégico está aí, é só aplicar. Agora, e é o que eu pretendo, inclusive, fazer. Né? E aí, voltando também, só aquela questão da unificação, eu sei que o Paulo, de repente, aí, né, no seu ímpeto sempre de buscar conciliação, né, ele acabou caminhando para a resposta, mas eu vou dar uma resposta complementar, mas que parece que é meio divergente. Não tem negócio de unificar a coordenação acadêmica agora ou depois, está errado, não é assim que se faz. A gente primeiro tem que fazer todo o mapeamento de processos, e antes disso tem que resolver um problema anterior, que são os departamentos. Os departamentos são totalmente errados, equivocados, tanto pelo estatuto, regimento, quanto pela forma que eles funcionam. Né? Não tem a menor necessidade de ser um professor para ser chefe de departamento. Hoje, um técnico resolveria muito bem a chefia de departamento, é trabalhar puramente burocrático, administrativo, não tem mais nada acadêmico dentro do departamento. Então, tem que primeiro se pensar numa secretaria acadêmica, onde que tudo seria reformulado, onde que boa parte disso daí vai ser feito agora pelo CIPAC, pelo SIG-RH e pelo SIG-AA, e enfim, toda uma reformulação prévia necessária para depois chegar na coordenação acadêmica, e aí sim, com todos os processos mapeados, aí quem sabe finalmente a gente possa ter os cursos mais ou menos funcionando do mesmo padrão, onde que cada um tem os mesmos documentos, onde que não tem um documento que só exista no curso A, que não existe no curso B, ou depender de um técnico A, um técnico B que entende como é que é o curso. Não, o curso tem que ser claro, as pessoas não têm que depender de uma pessoa para entender, as pessoas deveriam entrar num site e entender como é que funciona. Né? Não tem essa questão de vai unificar ou não, tem problemas sérios para se resolver antes disso, e depois é consequência. Ninguém mais vai nem ter necessidade de ter isso daí. Então, tudo deve ser feito como? Com uma boa administração, tem que ser feito a gestão de processos, ali, mapeamento, ver o que está sendo feito certo, o que está sendo feito errado. É claro, aproveitar as boas coisas, sim, um benchmark cairia muito bem. Tem alguns cursos que aparentemente funcionam muito bem, outros aparentemente parece que não funcionam não tão bem. Né? Então tem que ser feito essas coisas antes. É que faltou a oportunidade, eu fiquei com medo de pouco tempo falar e parecer que eu estava contradizendo, mas, na verdade, existe sim uma necessidade de fazer um pouco de profissionalismo em cima de toda essa gestão. Né? A gente colocar ali alguém para mexer com gestão de pessoas de uma maneira correta, e não simplesmente alguém que temos que cuidar de motivação e coloca lá alguma coisa para motivar. Não é isso, é efetivamente cuidar das necessidades de cada pessoa, de cada ser humano, e então deixá-lo ele com condições técnicas, emocionais, profissionais, psicológicas e, inclusive, laborativas, de executar um bom serviço. E aí sim a gente se aproxima da excelência. Tá? Professor Paulo, senão você vai ficar sem tempo. Obrigado, Benac. Votem na chapa 3. Vote na chapa 3. Eu quero também reiterar que a chapa 3 ela é a chapa que já tem uma experiência em toda essa trajetória. E nós conhecemos muitos detalhes. Algumas coisas não puderam ser aplicadas por razões diversas, mas a chapa 3 é aquela chapa que marcou e marca pela conciliação, pelo diálogo, pela conversa. E essa conversa segue todos os segmentos, alunos, técnicos e professores. Olha, eu quero dizer para vocês que nós estamos à disposição sempre para fazer o melhor e ser um instrumento de conciliação, um instrumento de unidade, um instrumento de união e de levar o nome do nosso instituto sempre à frente. Agradeço profundamente aos professores da outra chapa, o Tair e Ricardo, a Gabriela Riso e Daniele, que também estiveram nessa demanda, são pessoas talentosas, bem como queremos enfatizar, reitor eleito, reitor empossado. Eu acredito na lei, eu acredito que isso deve ser, esse momento triste da nossa universidade deve ser superado. E esta administração, a nossa, está ao lado do IEM para o bem. Creiam nisso. Nós podemos fazer o melhor para o IEM. Vote na chapa 3, somos todos IEM. Obrigado. E seja qual for a chapa vencedora, seja chapa 3 ou chapa 1, eu
dou uma dica, uma recomendação e sugestão para todos que estão nos ouvindo. Cobrem da direção o que vocês precisam, o que vocês querem, o que vocês acreditam. Pegue o relatório da CPA, vá no seu coordenador e cobre a direção, seja a chapa 1, a chapa 3 seja eleita, cobre dessa direção para que aplique tudo que tem ali na CPA. É ali que vai dizer qual é o caminho das pedras para a gente chegar na excelência. Tá? Cobrem da direção. Chapa 3. Chapa 3. Obrigado, um abraço para todos vocês. Muito bom participar desse momento democrático e republicano. Um abração, a paz. Então, antes de encerrar esse momento, eu gostaria de tirar uma foto, né? Vamos tirar uma foto. De dar um esclarecimento. As pró-reitorias, elas não foram exoneradas, apesar de ter um pacto na nossa universidade de nós fazermos chapa na consulta. O reitor, ele que nomeia e exonera, e eles não foram exonerados ainda, tendo em vista principalmente essa atual realidade que estamos passando. E é por isso que hoje o pró-reitor, né, de graduação, que é o mais antigo, ele assume as atividades administrativas e acadêmicas da nossa universidade. Gostaria de agradecer a participação das chapas, né, nessa harmônica atividade, né, nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Agradecer principalmente à comissão e aos meus intérpretes, que com certeza assim, faz esse momento ficar muito mais relevante, né? E principalmente agradecer à comunidade que até esse momento ficou aí nos acompanhando. Peço que todos, né, busquem os seus direitos, votem. Tem outras eleições em curso, principalmente para categoria técnica e de docente, então vamos buscar esse direito de votar, porque isso é muito importante. E que estejamos unidos em reitor eleito, reitor empossado. Obrigado a todos.